É isso aí, Ricardo. Hoje a gente está aqui no AMA e nós vamos falar sobre um assunto fantástico que é o autismo. Ele é cheio de desafios, mas também de muitas conquista e inspiração. Essa aqui é a Mirosete, ela é coordenadora pedagógica aqui do AMA e nós vamos conversar com ela sobre essa fundação e sobre esse assunto tão importante. Olá, Mirosete, bom dia. Bom dia a todos. Então, a AMA, nós estamos aqui na AMA, né, já há bastante tempo e o nosso objetivo aqui é acolher e tratar e ajudar as pessoas que chegam aqui com laudo de autismo. Mirosete, como que se dá o laudo do autista aqui? É aqui no AMA mesmo? Como é que funciona? E a partir de qual idade que consegue diagnosticar o autismo numa criança ou como consegue diagnosticar isso num adulto? Então, aqui em Santa Catarina, né, aqui no Brasil, nas maiores cidades ainda, quem fecha o laudo de autismo é só o neurologista. Aqui na AMA, como é que a gente recebe? Agora, as crianças frequentam a educação infantil desde muito cedo. Então, as professoras lá, elas já começam a perceber que tem crianças que têm comportamentos diferentes. E elas chamam os pais, vão conversando, e a escola vai observando e encaminha para o neuro. O neuro, ele avalia a criança, né, na consulta, não é na primeira vez, não são todos que fecham já o diagnóstico, porque é pouco tempo de uma consulta, e as crianças às vezes têm um nível mais leve também, fica mais difícil de eles já, né, determinar, ele é autista. Então eles dão um tempo, chamam para nova consulta e daí acabam dando um laudo, ele é autista. Às vezes eles já dão até se ele é leve, se ele é moderado. Quando o autista é leve, é mais difícil para o médico. Quando ele é moderado e grave, então é fácil. Quando é grave, é mais fácil para ele dar o laudo. Aí, com esse laudo na mão, ele já indica. Então, você procura a AMA para fazer as terapias. Então, eles vêm aqui com o laudo. Chegando aqui, a gente recebe, acolhe, mas a criança não entra já naquele dia porque a gente tem uma fila de espera. A gente tem bastante alunos e temos uma fila de espera. Mas a gente deixa ali a pré-matrícula dele guardada aqui e à medida que vai surgindo uma vaga, a gente vai chamando. Interessante. Para ela frequentar a AMA. Uhum. E como que é feito aqui para o mantimento da unidade? Bom, a nossa mantenedora principal é a Fundação Catarinense de Educação Especial, né, através do governo do estado. E aqui também a gente tem as ajudas, também tem a prefeitura, né, de Criciúma, que é a nossa parceira, tem o SUS, que também ajuda com uma parte, né, que o pessoal a gente atende aqui, então tem uma parceria. E o mais também é a comunidade. As nossas empresas, nós temos empresas, eu não vou citar nenhuma, mas eu quero já de antemão agradecer todas as empresas, desde a mais pequena até as maiores empresas de Criciúma e da região, que nos ajudam com alimentos, né, com mantimentos. Ontem mesmo a gente recebeu 39 caixas de leite. Então isso são 390 litrinhos de leite de uma empresa aqui de Criciúma e isso nos deixa emocionados e agradecidos, porque a gente precisa muito. E não são só as empresas, a gente recebe também as pessoas físicas, assim, pessoas que vêm aqui. Eu posso fazer um bolo, eu quero fazer uma torta e levar aí para passar uma tarde com eles para ver como é que é. Eu vou mandar roupa, a gente precisa de roupa também, de doação de roupa de 2 aninhos até roupa GG, 3G, porque a gente tem os adultos grandes, fortes, que com a medicação que eles vão tomando, esses mais velhos, à medida que a medicação também vai fazendo efeito, eles também vão um pouco engordando, um pouco inchando, não sei, mas eles vão ficando grandes, obesos, e daí às vezes é difícil ter roupa, não é roupa a gente não encontra em loja comum, e a roupa acaba ficando até mais cara, então a gente precisa de todo tipo de roupa masculino, feminino, e de comida, né? E de comida, e de pessoas que queiram vir aqui também, eu vou lá cantar com eles, eu vou lá passar uma tarde, de repente vou lá contar uma história. A gente acolhe com muito carinho
todas as pessoas, né, e todas as entidades parceiras todas as pessoas, enfim, que queiram vir aqui conhecer a AMA, agora vai o convite, nos conhecer, olhar o nosso trabalho de perto, olhar as facilidades que a gente tem aqui e olhar as dificuldades que a gente tem aqui. A gente tem uma equipe técnica composta por 3 psicólogos, a gente tem 2 assistentes sociais, a gente tem um terapeuta ocupacional, a gente tem fonoaudióloga, a gente tem enfermeira, a gente tem nutricionista, sabe? Então a gente tem um médico neurologista que à tarde vem consultar. Então a gente tem toda a equipe que precisa para fazer as terapias com os alunos, porque assim, o autismo ele não cura, mas a gente consegue segurar que ele se desenvolva ou que ele amplie. Então por isso a importância das terapias. Interessante. E hoje, para fazer a doação, aí eles têm que vir aqui, né? Se for física, tipo roupa, comida, eles têm que vir até aqui. Como que faz para vir aqui? Qual é o endereço hoje daqui? Nem sempre precisa vir aqui, porque tem gente que às vezes, eu tenho aqui um brinquedo do meu filho, brinquedos a gente precisa bastante. Os filhos cresceram e agora tá lá aquele monte de boneca, carrinho, Lego e casinhas, aquelas cozinhas que eu sei que tem bonitas. A gente não sabe o que fazer. Liga que a gente vai buscar. É só ligar para a AMA que a gente busca. Tá? A gente tem o nosso Instagram, né, que está ali sempre atualizado. É só olhar no Instagram também e nos ligar, que se quiser trazer, a gente fica feliz porque já vê, já nos conhece de perto. Mas se não puder, pode ligar que a gente vai buscar. Tanto alimentação como roupa. Todas as doações a gente busca. Eu tenho um espelho, tirei um espelho grande aqui do meu banheiro, não tenho mais o que fazer. Aconteceu com uma vizinha minha esses dias, eu digo, me dá aqui que eu levo lá. Já coloquei na sala da fono, bem grande, as crianças se olham bem para exercitar a fala. Então, assim, a gente vai juntando as coisas, sabe? Assim, a gente vai vivendo aqui de uma maneira feliz. Todo dia é um dia. As manhãs não são iguais e as tardes também não, nenhum dia da semana aqui. Mas a gente vem feliz, a gente vem disposta, a equipe é uma equipe disposta, os professores são pedagogos também formados, habilitados, responsáveis, dedicados, estudiosos, todo mundo está sempre fazendo uma pós a mais, e os técnicos também, a equipe multidisciplinar, muito comprometida. Também temos 2 professoras de educação física especialistas em desenvolver a psicomotricidade, e temos também, além disso, uma professora de artes, que também trabalha com as crianças o desenvolvimento deles por meio da arte, porque cada um tem uma habilidade, então a gente tem que puxar todos os caminhos para ver, e muitos têm a habilidade da pintura. Isso aí. Então, se você quiser ajudar a AMA hoje, vai estar passando aí o Pix para você estar ajudando e o telefone, caso tenha alguma doação. E aí eles vão estar te atendendo com o maior carinho. E a gente também tem aqui a psicóloga aqui do AMA, Georgia. Georgia, a Mirosete falou sobre os graus do autismo, né? Quais são os graus do autismo e como que detecta isso hoje na ciência? Então, um bom dia a todos, né? É um prazer realmente estar podendo falar um pouquinho sobre autismo aqui, né? Para todos, né? Tá passando isso, que é um assunto que vem agora, né? A gente está conseguindo divulgar muito mais e isso nos deixa muito, muito felizes mesmo. Então, o autismo realmente ele é dividido em 3 níveis, que antes, né? A gente poderia falar nível leve, moderado e grave, ou nível 1, nível 2, nível 3. Que ali tu vai identificar realmente, né, esse nível, como o autista ele se encontra. No nível 1, tu vai caracterizar ele normalmente como o quê? Um autismo mais leve, certo? Que a criança vai conseguir realmente ter umas habilidades mais desenvolvidas. O nível 2, né, que seria que é o moderado, ele é um pouquinho mais, né, ocasiona um pouquinho mais de dificuldade. Ele vai precisar realmente de um suporte um pouco maior. Já o nível 3, o grave, então essa criança ela é mais dependente de outra pessoa. Ele vai precisar de um nível de suporte maior. E hoje,
para mim, assim, que eu não entendo sobre o autismo, não tenho nenhum caso na minha família. E eu sei que tem muita gente que também tem essa dúvida. Para mim, detectar numa criança ou até num adulto, como que eu faria assim para dizer, não, eu preciso levar essa criança para fazer uma investigação um pouco mais profunda, porque eu acredito que ela tem um autismo. Quais são os principais pontos assim para a gente ter uma base? Então, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, como é que tu consegue detectar algumas características que tu vai ver? Opa, vai acender aquela luzinha vermelha, né? Pode ser autismo. Contato visual, tá? Ele vai ter essa dificuldade de ter esse contato visual. Alguns eles até têm, mas eles não conseguem manter. A questão da interação social. Eles têm uma certa dificuldade, às vezes vão se isolar, os amiguinhos às vezes na escola vão estar brincando, aquele outro vai estar lá sozinho. Comunicação, sabe? Essa questão da dificuldade da comunicação. Alguns eles até vão se comunicar, mas tu vai perceber que alguns eles vão ter as ecolalia, eles vão ter uma certa repetição. Tudo que tu fala ele repete, ou às vezes ele está lá no cantinho dele repetindo uma propaganda, um filme que ele viu. Ele não vai conseguir manter esse diálogo. Alguns não vão ter essa comunicação verbal, vão ter realmente esse atraso também na fala, sabe? Tu vai conseguir perceber por alguns desses critérios. E tem outros mais, como eles não têm assim muitos medos de perigos reais, eles sobem, eles não têm essa noção de que pode machucar, que vão cair. Alguns tu vai perceber também pela questão da coordenação motora. Tu vai ver que muitos andam na pontinha do pé. Então, assim, cada um tu vai conseguir analisar uma característica. Tem muita gente que confunde TDAH com autismo. Como que a gente pode fazer essa divisão? Qual a diferença dos dois? Então, nós temos que ter em mente que, às vezes, realmente eles são parecidos. Só que no TDAH, a criança ela vai conseguir ainda ter essa interação com o outro. Ele vai ter, certo, às vezes, um déficit de atenção. Mas ele vai conseguir entender o que o outro está falando. Ele vai conseguir ter essa melhor comunicação. Já no autismo, isso não acontece. Não que seja uma regra para todos, sabe? Alguns no autismo tu vai lá e vê, nossa, Jorge, mas ele consegue socializar, ele consegue interagir, sim. Mas a comunicação dele já é um pouquinho mais dificultosa, ele já vai ter, né, não vai ter uma habilidade tanto para estar lá socializando, tu vai ter que estar sempre já levando para essa interação. Então, são alguns critérios que, assim, às vezes as pessoas assemelham, mas que tem que ter um olhar clínico para realmente fazer essa diferenciação. Tem também os supergênios, né? Que tem tanto no TDAH quanto no autismo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, as pessoas, às vezes, elas têm essa questão de assimilar, né, realmente a criança, eu falo criança, mas adolescente, o adulto, o autismo, com gênio, né? Claro, tem alguns sim, que eles possuem realmente umas habilidades, né, maiores, eles têm um hiperfoco realmente voltado para algumas questões, então eles vão se sair muito bem em algumas áreas. Nós temos hoje filmes, né, que mostram muito isso, médicos, advogados, sim. Nós temos hoje aqui na AMA, se nós formos ver, né, já vou falar mais dos nossos adultos, que eles têm habilidade com números, eles têm habilidades de cálculos, né? Eles têm habilidade de gravar muito, de memória fotográfica. Então, assim, acontece isso realmente. Nós não podemos, né, dizer que isso é regra para todos. Nós vamos ter, sim, os que são mais prejudicados, que têm algumas comorbidades associadas, mas acontece que alguns autistas realmente têm essas habilidades mais desenvolvidas. É isso aí. Gente, essas então a Georgia e a Mirosete estão aqui na AMA, estão abraçando aí a sociedade do autista, a nossa sociedade, né? Porque nós estamos todos envolvidos com isso. E mais uma vez vai estar passando aí para vocês, se caso você se comover e querer estar ajudando em doações, telefone e o Pix aí na tela. Mirosete, a gente também tem um caso dos pais, né, da sociedade em si contra o preconceito do autismo. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, esse é um assunto que
que é bem difícil ainda de lidar. A sociedade, a gente está fazendo essas divulgações, a gente agradece vocês, a presença aqui para a gente falar um pouco sobre o autista, sobre o autismo, mas ainda existe sim bastante preconceito, existe aqui na nossa sociedade, não é? A gente agradece, já quero aproveitar para agradecer, né, o time do Criciúma, né, o Criciúma Esporte Clube, que por 2 oportunidades a gente já levou autista lá, a população criciumense e dos municípios vizinhos que estavam no estádio, que a gente sabe que a torcida é grande, ficaram em silêncio, aplaudiram só com as mãos para eles poderem entrar, porque eles também gostam, eles também se sentiram muito felizes de lá. E a gente ainda percebe também, e a família, ela fica com o autista dia e noite. Eu digo sempre aqui, ó, vem Natal e vai Natal, e o autista é da família. E é difícil porque é difícil para a gente aqui, que tem uma equipe técnica, às vezes, lidar com eles, né? Às vezes eles têm momentos que também se descontrolam um pouco mais, né? Dependendo do nível dele. E a gente percebe que a gente vai, às vezes, estar no supermercado, estar no shopping, em lojas, e tem aquela criança assim que está lá gritando, e berra, e vai, e o pai pega. Tem crianças que é falta de limite mesmo, tá? Mas a gente, ao invés de julgar só, a gente pediria que ficasse pensando, mas ele pode ser um autista, que ele já passou da birra para um descontrole. Então o pai está ali não sabendo mais mesmo o que fazer. Mas por que não deixa em casa? Não, se a gente quer incluir, ele também tem o direito de ir. O pai leva para ele interagir, para ele ver, até para às vezes, né, dar uma volta, tirar um pouco de casa. A gente recomenda que a gente sai com eles aqui também, né? A gente leva a mercado, a gente leva no shopping, a gente leva no cinema. Ontem eles foram quarta e quinta eles foram ao teatro ver a apresentação da PAI, foram ao teatro Elias Angeloni, ficaram lá sentados. Então, assim, uns na hora de sentar ficaram meio assim, mas as professoras fizeram com que, né, eles ficassem sentados, trabalharam isso neles, do barulho também do teatro. Então no fim ele já bateu palmas. Então hoje até chegou um pai que veio agradecer, que viu as fotos do filho batendo palmas, sentado no teatro, que ele nunca imaginou que o filho ia ir no teatro Elias Angeloni. A gente se emociona. Então eu queria pedir, né, também lembrar à sociedade que é muito fácil julgar, mas ficar na condição da pessoa, de um pai, de uma mãe, de um autista, é bem difícil. Então a gente tem que olhar para eles com respeito, com carinho, né, e dizer assim, olha, a vida deles no dia a dia não é muito fácil. Então, né, temos que ter assim esse carinho muito grande e não levar só para o lado assim, por que não deixa em casa, né? Jorge, me ajuda. A importância da empatia, né? Jorge, vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, realmente, né, a gente sempre tenta, o que nós estamos buscando passar para a sociedade, que nós precisamos sim incluir essa criança, nós precisamos que eles frequentem esses lugares, porque nós precisamos oportunizá-los também, porque é assim que eles vão aprender a conviver em sociedade. E é isso que a AMA trabalha realmente. Nós queremos que essa criança faça parte. Se eles estão vindo para cá, se a gente está realizando as terapias, é com esse intuito, que o pai, a mãe, o familiar, o responsável por essa criança possa estar com eles sim no mercado, num shopping, em qualquer ambiente que qualquer um de nós possa estar, essa criança, esse adolescente, esse adulto autista também vai estar. Jorge, eu fiz uma pesquisa sobre o autismo esses dias e eu vi numa reportagem que falava sobre a mudança de graus do autismo, que é um espectro, né? Então, conseguia diminuir do grave para o médio, do médio para o moderado. Isso consegue, com essa inclusão, com essa empatia, com o abraço da sociedade, a gente consegue diminuir o impacto disso na criança autista?
Com certeza, com certeza. Nós mesmo aqui tivemos crianças que eram do moderado e com o trabalho da equipe, o trabalho da escola, o trabalho da família, o trabalho da sociedade, nós conseguimos realmente que essa criança diminuísse o nível, né, o grau dele de autismo e passar para um leve. Assim como nós, né, prezamos por essas terapias, por esse suporte para essa criança, para ela consiga ir diminuindo, né, reduzindo esse nível de suporte, né, no autismo, nós temos que ter em mente que se ela não tiver isso também pode acontecer ao contrário, vai aumentar. E o nosso intuito aqui, enquanto AMA, é que realmente a gente possa fazer o quê? Que com as terapias, com todo esse nosso trabalho, essa criança ela possa vir a se desenvolver e cada vez mais minimizar essas características de autismo nela. Que a gente sabe que o autismo ele não tem cura, mas que com as terapias ele pode diminuir e reduzir sim. Então tá aí, essa é a importância da inclusão do autista na sociedade. Então todos nós somos fundamentais para isso. A gente vai conhecer uma das salas aqui do AMA também. Esse aqui é um dos alunos. Oi, tudo bom? Como é que é o seu nome? Marcos Paulo. Marcos Paulo, esse é o Marcos Paulo. Ele é... Quantos anos você tem, Marcos? 32. E você quer ser repórter? Quero. Quer? Então hoje tu vai ser nosso repórter. Quer ser nosso repórter hoje? Pro, chega aqui com a gente um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente sobre esse trabalho que você faz aqui no AMA. Certo, bom dia. Então, essa turma é uma turma funcional de adultos, né? O mais jovem, ele tem 17 anos hoje, porque o Reinaldo entrou há poucos dias na turma. E o mais velho hoje está completando 41 anos de idade, que ele está de aniversário hoje, que é a turma da tarde, porque a gente tem a turma da manhã e tem a turma da tarde também que a gente atende. É uma turma bem funcional, né? Tem alunos que têm mais funcionalidade e tem alunos que têm menos funcionalidade. Então, a gente atende desde nível 1 até nível 4. Então, a gente vai adaptando as atividades, os materiais, para que todos possam ter evoluções na aprendizagem, né? A nossa funcionalidade é para que todos possam se desenvolver dentro das suas limitações, mas para que possam ser bem atendidos, né? Essa é a função da AMA, né? E para que as famílias também possam ter o atendimento no sentido de que muitas vezes a família em casa não consegue, né, ter esse atendimento e a gente dá esse suporte, né? Então, isso é muito importante. Isso aí. Jaqueline, eu vejo que tu tens um brilho no olhar a tratar com essas crianças e com esses jovens e adultos. Como que surgiu essa paixão pela educação especial? Eu sou mãe de autista e eu acho que isso já vinha dentro de mim, né? Eu descobri a educação dentro de mim sem saber que eu era mãe de autista, e quando eu fui descobrir a educação dentro de mim, eu descobri que eu também tinha um filho autista. E isso cada vez mais me transforma, né? Então, a necessidade de ter de aprender não só de ter um filho, mas também de ver a necessidade dos alunos aqui, né? Porque esses alunos aqui precisam muito de auxílio. Isso aí. Então, essa aqui é a Jaqueline, mãe de autista, que tem um brilho no olhar, que eu cheguei aqui, eu bati, olhei e eu vi o amor que ela tem ao fazer esse trabalho. Chega a me emocionar. Parabéns, Jaqueline. Obrigada. E é isso aí. Hoje a gente vai ficando por aqui e estamos aí para abraçar não só os autistas, mas todos que estão na sociedade e têm um transtorno e precisa do seu acolhimento.